Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa segunda aula de hoje. Lembrando que esse é um conteúdo extra que eu estou trazendo para vocês referente ao assunto que nós vimos na aula oficial de Geografia de hoje. E essa aula ela vai estar substituindo o horário de aula de ciências que vocês teriam hoje, na quinta-feira, tá certo? Bem, como vocês observam aí, vamos falar um pouco mais sobre a questão do desmatamento. Desde que iniciamos a aula falando sobre a questão dos biomas e dos domínios morfoclimáticos brasileiros, nós vimos que um dos principais problemas que impactam a vegetação e a biodiversidade desses biomas é justamente a questão do desmatamento. E esse desmatamento ele vai acontecer por diferentes motivos. E nós vamos observar hoje cada um deles e como eles impactam a biodiversidade e a vegetação que existe nesses diferentes biomas. Então, observem aí o nosso primeiro ponto da aula de hoje sobre a questão do desmatamento, né? Então, em outras palavras, a gente pode definir que o desmatamento ele também pode ser chamado de desflorestamento. E nada mais é do que a retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar. E é isso que a gente observa quando a gente pensa e vê aquelas imagens que eu havia mostrado para vocês sobre a questão do desmatamento nos biomas brasileiros, tá? Então, enquanto alguns enxergam essa prática, né, como uma ação necessária ao suprimento das necessidades humanas, outros apontam aí o desmatamento como um dos maiores problemas ambientais da atualidade. Então, de um lado, nós temos algumas pessoas que enxergam o desmatamento como uma necessidade para que as necessidades humanas sejam atendidas. Por outro lado, já há pessoas que enxergam isso como totalmente desnecessário e que é possível chegar num equilíbrio de desenvolvimento sustentável, mantendo e preservando as florestas e a sua diversidade e ainda assim atender às necessidades humanas de forma total. Bem, quando a gente pensa então nas causas do desmatamento, né, a gente tem que entender que muito do desmatamento que já ocorreu e que ainda vem ocorrendo, ele está relacionado à exploração dos recursos naturais, né? Que vai acontecer aí, é claro, desde os primórdios da humanidade, ou seja, a retirada de coisas da natureza para atender às necessidades humanas. Até aí tudo bem. O grande problema disso, né, dessa retirada, dessa extração de recursos da natureza para atender às necessidades humanas, é que a sociedade ela se desenvolveu e evoluiu muito, principalmente na forma de explorar esses recursos, tá? E essa exploração, é claro, à medida que a sociedade ela foi se desenvolvendo, ela ficou muito mais intensa, né? E o que, é claro, aí colocou em risco o equilíbrio e, por sua vez, pode vir a chegar a comprometer o suprimento das gerações futuras. Tá? Então, o que acontece? As técnicas de extração de recursos elas foram modernizadas, ficou muito mais fácil extrair recursos da natureza. A população mundial ela também aumentou e a necessidade pelo consumo ela também aumentou. Então, diante desses fatores que só vêm aumentando, a pressão sobre os ambientes naturais acabou ficando muito maior e acelerando o processo de retirada de recursos da natureza, sem que essa mesma natureza ela tenha a capacidade de se regenerar num tempo hábil para que outros recursos possam ser retirados. Então, isso vai de encontro à ideia que a gente tinha falado do desenvolvimento sustentável. Por quê? À medida que esses recursos eles são retirados da natureza de forma muito rápida, muito acelerada, e a natureza ela não tem como recompor esses recursos, a gente acaba comprometendo gerações futuras de acesso a esses mesmos recursos. Então, observem aí. Quando a gente pensa então nas causas do desmatamento, a gente pode ter diferentes causas, como essas que estão exemplificadas aí na imagem. Nós temos aí o avanço da pecuária, principalmente, ou seja, a retirada da cobertura vegetal
para abrir áreas de pastagem para o gado e outros animais. Nós temos também o desmatamento para a extração de madeiras para atender diferentes segmentos da indústria, como, por exemplo, indústria de móveis. A expansão urbana, ou seja, o crescimento das cidades, também impacta no desmatamento, porque é a retirada da cobertura vegetal para dar espaço a construções de residências. A atividade de mineração, justamente porque minérios que são aí considerados valiosos, eles estão em camadas profundas na Terra. E isso é claro que é necessário retirar a vegetação de um determinado local para ter acesso a esses recursos minerais. Um outro problema também, e bastante comum dentro do desmatamento que ocorre no território brasileiro, é a questão da agricultura, ou seja, a retirada da cobertura vegetal para abrir espaço para diversos cultivos, como, por exemplo, a produção de soja. E, por fim, em alguns momentos, por causas naturais ou até mesmo criminosas, nós temos aí o fenômeno das queimadas, que atingem diferentes áreas de diferentes biomas dentro do território brasileiro em alguns períodos do ano, tá? E aí a gente pode ter duas causas para essa questão das queimadas. Primeiro, a questão criminosa, ou seja, pessoas com interesse em tocar fogo para que aquela área ela seja inutilizada da sua cobertura vegetal e depois possa servir de uma terra agricultável ou para a pastagem do gado. Isso também é um exemplo de como as queimadas podem ocorrer, ou também por causas naturais, né? Principalmente naquela região central do Brasil e em partes ali do norte, durante o período de estiagem, a vegetação ela acaba ficando um pouco mais seca, surgindo então aí de forma natural focos de incêndios. E claro que o desmatamento ele vai trazer algumas consequências, e essas consequências elas são aí negativas, obviamente, né? Já que vai trazer prejuízos, sobretudo para a biodiversidade. Então, a exploração dos recursos naturais ela acontece desde os primórdios da humanidade, como a gente já havia falado, né? Então, diante dos impactos que o desmatamento ele pode trazer para aquela área que foi afetada, a gente vai ter aí o risco que todo o equilíbrio biológico do planeta ele vai correr, compromete, é claro, a biodiversidade que existe ali dentro daquele ambiente. Espécies podem entrar em extinção e aí a gente precisa considerar que essas espécies que podem entrar em extinção são espécies animais ou vegetais, ou até mesmo nunca serem conhecidas, né? Como eu havia comentado com vocês na aula de hoje, algumas espécies até mesmo são desconhecidas porque ainda não foram catalogadas. E a questão do desmatamento pode até tornar alguma espécie extinta, até mesmo antes de ser conhecida. Mudanças climáticas é um dos pontos aí que são bastante debatidos sobre essa questão do desmatamento. Favorecimento dos processos erosivos, já que o solo ele vai estar descoberto. Então, na ocorrência de chuva e em áreas de pastagem do gado, a gente tem a intensificação de processos erosivos. E, por fim, aí a questão do assoreamento dos rios, como, por exemplo, a vegetação que fica na margem dos rios, como vocês conhecem como mata ciliar, a retirada daquela vegetação vai tornar aquele solo ali próximo das margens dos rios desprotegidos. E aí o que é que vai acontecer? À medida que alguma atividade for sendo desenvolvida ali na margem do rio, ou até mesmo em períodos de chuva, aquele solo descoberto vai ocasionar um processo erosivo, tá? Todo o sedimento que foi erodido ele vai se encaminhar para dentro do rio, assoreando o seu curso, ou seja, tornando aquele curso do rio muito menos profundo e dificultando aí o movimento natural das águas naquele fluxo ali do rio, tá ok? E aí, um pouco falando agora sobre a questão do desmatamento no mundo. Por quê? A questão do desmatamento, ela não é uma questão apenas do território brasileiro. Em outras regiões do mundo sofrem com o mesmo problema, ou até mesmo alguns países, eles já estão próximos praticamente de 100%
de retirada de toda a sua cobertura vegetal original. Isso, é claro, ao longo de muitos anos, para dar espaço às diferentes atividades humanas que foram sendo desenvolvidas, tá? Então, o desmatamento ele é uma questão de ordem mundial e, de acordo com dados fornecidos pelo Observatório Mundial de Florestas, a devastação das florestas alcançou aí basicamente cerca de 29,7% de milhões de hectares apenas no ano de 2016, tá? Um aumento aproximadamente aí de 51% se comparado ao ano anterior, que foi 2015. Então, diante desses números do desmatamento mundial, o Brasil ele é o país que lidera aí a lista de países que mais desmatam, né? Seguindo aí de outros países aí, como vocês podem observar aí nessa lista, tá? Desmataram então aproximadamente aí esses países 46% das florestas tropicais no ano de 2017. Desculpa, no ano de 2018. Então, acredita-se que esse aumento do desmatamento tem prejudicado os esforços para conter o aquecimento global, já que essa questão das mudanças climáticas e do aquecimento global tem uma ligação direta com a questão do desmatamento. E no Brasil, como é esse cenário, então, com relação ao desmatamento? Tá? Então, observem aí que, como dito, o Brasil ele lidera o ranking dos países que mais desmata suas florestas e com vegetação ainda primária. E dentro dos biomas que são mais afetados, e que eu já havia comentado isso com vocês, a gente tem justamente o bioma Amazônia, Cerrado e a Mata Atlântica. Tá? E no ano de 2017, o país devastou aproximadamente aí 45 mil quilômetros quadrados, demonstrando que o país se tornou a aumentar suas taxas de desmatamento que haviam caído. E, segundo dados do monitoramento, a cobertura de uso da terra no Brasil, divulgado no ano de 2018, o país perdeu cerca de 7,5% de sua cobertura vegetal. A área de vegetação aí do país com aproximadamente 4,17 milhões 505 mil quilômetros quadrados, tá? Em 2000. E este número caiu, consequentemente, para um pouco mais de 3 milhões no ano de 2016. Então, observem que, num curto espaço de tempo, devido a questões ligadas ao desmatamento, independente de por qual causa esse desmatamento ele tenha ocorrido, o Brasil ele perdeu um número significativo de cobertura vegetal em seu território. Esse mapa ele é bastante interessante porque são dados de 2019 e ele mostra a destruição, o número de áreas desmatadas por biomas em 2019. Então, observem aqui, sempre destacando, é claro, o bioma Amazônia e o Cerrado. Observem aqui o número de alerta de áreas com desmatamento, passava dos 47 mil. Aqui o número em porcentagem, tá? A área desmatada, de acordo com esse número de alertas, chegou a mais de 770 hectares, e a área desmatada em porcentagem corresponde aí a 63,2%. E aqui os mesmos dados eles seguem para todos os outros biomas, mas observem que dentro deles os que são mais impactados são justamente a Amazônia e o Cerrado, que a gente já havia comentado anteriormente o porquê que esses biomas eles são os mais afetados pela questão do desmatamento. No caso do Cerrado, pelo avanço da fronteira agrícola, sobretudo em alguns estados, como, por exemplo, Maranhão, Bahia, Piauí, Tocantins. A gente viu que nesses estados a questão do desmatamento do bioma cerrado ela é ainda mais intensa do que em outros, onde esse bioma também ocupa território. E já na questão do bioma Amazônia, a gente viu que um dos principais fatores que influenciam no desmatamento dentro desse bioma é justamente o avanço da pecuária, ou seja, áreas desmatadas para criação de pastagens para o gado. E nos outros, como vocês observam aí, também
seguem alguns números importantes mostrando o nível de desmatamento que cada bioma ele vem sofrendo no ano de 2019. Como vocês observam aí, um grande problema dessa questão do desmatamento e desse elevado número de alertas é que mais de 99%, ou seja, praticamente 57 mil aí dos alertas analisados por esse projeto que levantou esses dados, que a gente viu na tabela anterior, apresentam aí alguma irregularidade, ou seja, os desmatamentos eles não são autorizados e apresentam algum tipo de irregularidade que o ocasionou. Por exemplo, esses desmatamentos irregulares, eles podem estar associados a uma área proibida, como, por exemplo, unidades de conservação, que nós falamos sobre elas hoje, terras indígenas ou áreas de preservação permanente. Então, percebam que um dos grandes problemas também é que o desmatamento ele ocorre em áreas onde não deveria ocorrer e em áreas onde não é autorizado o desmatamento. Por quê? O desmatamento ele pode sim ocorrer de forma autorizada e de forma legal, tá certo? Então, mesmo com todo esse aparato, né, e policiamento via satélite, que a gente vai ver um pouco mais adiante sobre isso, né, existem várias dificuldades aí logísticas e até mesmo jurídicas para processar esse tipo de crime, né, o crime de desmatamento. Então, uma porção aí muito pequena de multas chegam a ser aplicadas e uma menor ainda chegam a ser pagas, tá? E é claro que isso, de modo geral, vai causar uma sensação de impunidade, dando possibilidade aí para que essa questão do desmatamento ela continue ainda ocorrendo ainda mais. Então percebam que não é simplesmente porque não há políticas de proteção ambiental no Brasil, até porque, como eu tinha dito na aula a vocês, o Brasil ele tem uma das políticas de proteção ambiental mais avançadas do mundo. Porém, a aplicação das penalidades diante dos crimes ambientais no Brasil é que ela é um pouco lenta e um pouco falha. E ainda a questão do monitoramento ela ainda é muito baixa por conta devido à falta de investimentos necessários nessas áreas. Esse mapa ele mostra para a gente, então, a localização dos alertas de desmatamento registrados via satélite em 2019. Aqui nós temos um mapa dividido aí, regionalizado o Brasil de acordo com os seus biomas, e todos esses pontos em vermelho mostram aí pontos de alerta sobre desmatamento visualizados através de imagens de satélites. Então é a partir disso que a gente percebe a importância do uso da tecnologia no monitoramento de áreas de desmatamento. Observem que nós temos aqui pontos bastante extremos dentro da floresta amazônica, que aí, é claro, o seu monitoramento ele só pode ser realizado via satélite, né? Por via terrestre ficaria inviável ou até mesmo impossível ter esse controle. E aí, como a gente percebe, tanto o bioma Amazônia quanto o bioma Cerrado são os dois biomas que apresentam esses maiores focos que mostram aí esses alertas de desmatamento, essas áreas em vermelho. Então, fiquem atentos a isso, tá? Quando a gente pensa nos biomas que são mais afetados dentro do território brasileiro por conta do desmatamento, são justamente o bioma Amazônia e o Cerrado. Na sequência, tem essa pequena tabela aí, novamente, que mostra a vocês um exemplo de como funciona esse monitoramento via satélite por áreas de desmatamento, tá? Então, o antes e o depois mostrados aí na imagem, comparação de imagem feita em um laudo que foi pela organização MAP Biomas para um desmatamento de 4,4 mil hectares em Altamira, no Pará. Observe como era aqui a imagem antes, no ano de 2018, em agosto de 2018, e um ano depois, em 2019, observe o quanto da área ele já foi devastada, tá? Bem, conter o desmatamento, se a gente for pensar como ele ocorre, parecia um procedimento um pouco óbvio, né? Seria apenas não desmatar e o problema estava resolvido. Porém,
a questão do desenvolvimento para alguns países acaba sendo superior à questão da manutenção dos seus patrimônios ambientais. Ou seja, a questão econômica ela acaba sendo muito mais importante aos olhos, né, de alguns países do que a preservação de suas florestas. Então, é importante ressaltar que o agronegócio ele é fundamental para o desenvolvimento de uma economia. Tá? Então, não é porque grandes extensões de terras dentro do território brasileiro são desmatadas para dar espaço à agricultura e à pecuária que o agronegócio ele se torna um problema. Não é bem assim. O agronegócio ele é necessário e é uma das principais atividades para a economia brasileira. Porém, é necessário buscar alternativas para tornar essa relação equilibrada, ou seja, manter o desenvolvimento dentro do agronegócio e também preservar as florestas do território brasileiro, preservar a vegetação natural e, consequentemente, toda a biodiversidade que existe dentro desses biomas, tá? E garantir aí, então, que a gente chama de desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, atender às necessidades da geração atual, mas garantir que as gerações futuras elas possam ter acesso e possam desfrutar dos mesmos recursos que nós, na atualidade, temos acesso a eles. Bem, pessoal, de atividade de casa eu deixo a página 17 e 18 para que vocês respondam, tá? Eu vou deixar aí na descrição desse segundo vídeo 2 vídeos, aproximadamente de 3 minutos cada um deles, para que vocês assistam, né? Falando sobre essa questão do desmatamento e do porquê é importante a preservação das florestas e da relação íntima, né, que há entre o agronegócio e a manutenção das florestas. Por quê? Em resumo, a gente sabe que a cobertura vegetal que existe, sobretudo na região amazônica, ela é fundamental para a distribuição de chuvas na região central do Brasil, justamente uma das áreas que tem a maior quantidade de territórios de terras agrícolas dentro do território brasileiro. Então, é uma relação aí totalmente de dependência. E o agronegócio brasileiro ele precisa entender isso, que para que a agricultura funcione, é necessário que eu preserve as florestas, porque ela vai ser fundamental para a distribuição de água dentro do território brasileiro, formação de chuva e tudo mais, tá ok? Então, assistam esses 2 vídeos e lembrando que qualquer dúvida sobre esse ou assuntos anteriores, falem comigo lá no Instagram, tá certo? Então, pessoal, tchau para vocês e até a próxima.